E vem conferir a crítica do filme Sobrenatural, A Porta Vermelha. E eu finalmente assisti o filme Sobrenatural, A Porta Vermelha. Filme esse que é mais um filme da franquia Sobrenatural. Para ser bem específico, esse é o 5º filme da franquia. Sobrenatural, que é uma franquia que faz muito sucesso no gênero de terror. Eu admito que eu não sou o maior fã da franquia, acho ela boa, acho que tem filmes interessantes, mas A Porta Vermelha não é um desses casos. A Porta Vermelha, para mim, é o pior filme da franquia, porque eles tentam trazer novos discursos, novas ideias, e eles erram em quase tudo que tentam fazer. Na escolha do novo protagonista para a franquia, na escolha de como vai desenvolver a história, nas temáticas principais e até num ponto que era para eles acertarem, que seria na parte do terror, na parte da direção do terror. E é até triste pensar que esse filme errou tanto na parte do terror, pensando que essa franquia foi criada e idealizada pelo diretor James Wan, diretor de Invocação do Mal, de Jogos Mortais, e que é para mim um gênero dentro desse gênero. Então é até triste ver isso. Mas vamos começar devagar. Bom, a gente tem a volta do Patrick Wilson como Josh aqui nesse filme, e ele obviamente não tá como um principal aqui do longa. Aqui parece que o filme quer passar o bastão pro Dalton realmente pegar o protagonismo do filme. Eu acho que essa transição não é tão bem feita, porque eu não acho o ator do Dalton bom, não gostei da atuação dele e não gostei muito do que ele entrega pro personagem. Isso acontece muito por causa do roteiro. O roteiro tenta fazer com que essa história funcione bem, discutir muito a ideia de família, e principalmente a ideia de pai e filho, como isso vai se desenvolver, e como o filho pode se tornar o pai, e o pai pode se tornar o que o pai dele foi pra ele. Isso é uma discussão que poderia ser interessante, poderia ser bem abordada, mas o filme não consegue abordar isso de uma forma boa, convincente e bem escrita. Então fica algo bem jogado, e isso já estraga muito da história do filme, porque o terceiro ato, pra você se importar com o terceiro ato, você deveria se importar com a ligação pai e filho. Você deveria estar conectado com eles, conectado com a história a partir deles. E isso não funciona, porque o roteiro não consegue trabalhar bem os personagens de maneira nenhuma. Então a parte da história já fica bem problemática, porque a linha principal não funciona bem. Outra coisa que eles trabalham muito nesse filme seria a ideia de linha temporal, essa ideia de apagar a memória. Isso ajuda muito esse filme a tentar mudar algumas coisas da franquia, estabelecer algumas coisas para esse novo filme. Então eu acho que isso é uma facilitação de roteiro em vários momentos que me incomoda bastante. Não acho que eles usaram bem esse recurso. Outra coisa que é vendida como algo dos principais do filme e não é bem utilizado na minha opinião, é a ideia da Porta Vermelha. Eles introduzem muito bem o conceito no primeiro ato, eles colocam ela intrínseca com a história, mas quando chega no final, a história não conseguiu desenvolver tão bem a ideia da Porta Vermelha. Então através disso também não funciona muito bem. Eu reclamei do Dalton, mas eu também tenho alguns outros personagens que aparecem, personagens novos, como a nova companheira de quarto do Dalton, que pra mim não funciona nem individualmente e nem com uma química pro personagem. No fim, essa parte do roteiro, ela tem muitos problemas. Ela começa muito bem desenvolvendo a Porta Vermelha e se perde, os personagens não conseguem criar essa ligação muito forte, e o principal ponto do filme não funciona muito bem, que seria a ligação pai e filho. Mas muita gente pode falar o seguinte: eu não estou indo no cinema pra assistir essa parte mais da história. Eu sou um cara que só quero ver a parte do terror, a parte do horror, quero me assustar. Muita gente vai no cinema com essa ideia, e tudo bem, se você tem esse conceito, tudo bem. Mas pra mim o problema é que a parte do terror, do horror, também não funciona aqui. Porque esse filme, ele é focado muito em jump scares. Só que o problema é, primeiro que jump scare é uma coisa que eu não gosto tanto quando o filme de terror faz o tempo inteiro. Porque quando um filme de terror fica jogando toda vez jump scare, o espectador, ele já espera um próximo, porque tá tendo muito, então isso já deixa ele preparado para um jump scare. E aqui é pior ainda, porque a forma como o diretor foi dirigindo o filme, e a forma como dirigia as cenas, desde a parte de como a câmera ia se movimentando na cena, até o momento de como a trilha sonora era introduzida dentro da cena, deixavam todas as cenas bem previsíveis de como o jumpscare ia aparecendo. O filme não é inteiro terrível, mas esses pontos que ele preocupa, como por exemplo o terror e o horror, que fica tão no básico e erra em coisas tão simples que acaba deixando esse filme bem ruim de se assistir. Sem contar que tava tão óbvio as coisas, os personagens tão desinteressantes, tava tão pouco conectado com a história que tava tendo, que além de eu não me importar com o terror, com o horror, o filme me deixou desinteressado. E sem contar, como eu falei, já que os jumpscares estavam previsíveis, e isso também enfraqueceu muito. Sobrenatural, que tem algumas criaturas interessantíssimas e tem algumas cenas de terror que funcionam muito bem ao longo da franquia como um todo. Chegar nesse ponto e entregar isso é bem decepcionante. No fim,
Sobrenatural, a Porta Vermelha tem a volta de alguns personagens que funcionam bem, tem alguns conceitos e ideias que funcionam muito bem, mas que são muito interessantes, mas não são bem desenvolvidas, e é um filme decepcionante. É mais do que decepcionante, é um filme ruim. Concluindo, Sobrenatural, a Porta Vermelha indiscutivelmente tem boas ideias. Tem momentos que ele até funciona bem, mas se você for ver no modo geral, é um filme bem ruim, porque o roteiro não funciona muito bem, a principal ideia do filme, que é a discussão pai e filho, não funciona bem, algumas atuações não me agradaram, e principalmente a parte do terror e o horror é muito fraca. E por isso que eu fecho o filme Sobrenatural, a Porta Vermelha com uma nota 2,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Sobrenatural, a Porta Vermelha? Qual é o seu filme preferido da franquia? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.